versículo de número 19, 20 e 21. Enquanto você encontra o texto, eu quero glorificar ao Senhor pela vida do amigo, pastor Davi, boa sorte, e da sua família, sua esposa, irmã Valquíria, suas filhas, Késia e Bianca, seu genro, pastor Janderson, e o outro que quer ter uma boa sorte. Tem alguém querendo ter uma boa sorte que está chegando. Deus abençoe. Louvar a Deus pela vida dos pastores e cumprimento a todos na pessoa do pastor Celso e parabenizar esta igreja pelos seus 71 anos de vida. Eu tenho certeza absoluta que se fosse franqueada a oportunidade a cada irmão que aqui está e faz parte dessa história, todos teriam uma história linda para contar em relação a esta igreja. Mas que bom que nós estamos tendo o privilégio de celebrar ao Senhor esta noite por este aniversário. Aqueles que encontraram o texto de um sinal pentecostal. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens, cíprios e cirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Leiamos o versículo de número 21, todos por favor. E a mão do Senhor era com eles. Assim, grande número cresceu e se converteu ao Senhor. Antes de tomar o seu assento, diga para, no mínimo, 2 irmãos, improváveis para incendiar o mundo. Podeis tomar o vosso assento. Meus amados, queridos irmãos e irmãs, que nesta noite se reúnem neste santuário para prestar um culto de louvor e adoração ao nome de Jesus. Esta palavra que comecei ontem a ministrar, e ministrei sobre a seguinte temática: os diferenciados, homens que receberam de Deus uma visão ampla e conseguiram fazer uma obra magnífica na cidade de Antioquia. Hoje eu gostaria de falar sobre os improváveis que recebeu uma missão de incendiar o mundo. Observe que naquela época existia várias Antioquias. Se você olhar as escrituras, existem registro de mais de 15 Antioquia. Mas esta Antioquia, que existe 2 mais conhecidas, que é a Antioquia da Pisídia, e esta Antioquia, que é a Antioquia da Síria. A Antioquia da Síria ficava a mais de 500 quilômetros de Jerusalém. Era uma cidade, uma metrópole. Dizem os estudiosos que era uma cidade com mais de 500 mil de habitantes. Esta cidade, ela era formada majoritariamente por gregos, ou seja, gentios, que não fazia parte do povo escolhido, dos judeus, dos descendentes de Abraão. Quando houve
a perseguição por causa de Estevão. Estevão era um diácono evangelista. E Estevão não se sentiu diminuído por exercer a função diaconal, mas deu lugar ao Espírito Santo. E o Espírito Santo começou a usar Estevão de forma extraordinária. A palavra pregada por Estevão era uma palavra de confronto, uma palavra ungida, uma palavra poderosa. E esta palavra ungida, e esta palavra de confronto, ela trouxe consequências. Uma destas consequências foi despertar a fúria de um homem chamado Saulo de Tarso. Este homem era um judeu, mas que fora criado de uma forma diferenciada. Haja visto que Paulo, ou Saulo, que ele tinha esses dois nomes pela sua nacionalidade, pela sua cidadania, e ele tinha estes dois nomes que eram utilizados. A Bíblia Sagrada nos mostra que ele tinha aval do sumo sacerdote, que dava a ele carta branca para fazer o que ele quisesse. Tanto é verdade que a turba, ou a multidão, que foi para assassinar Estevão, pelo comportamento deles, dá-nos a entender, pelo costume à época, que quem liderava aquela turba era este homem, este jovem chamado Saulo de Tarso. O texto diz que após Estevão ser apedrejado e morto, as vestes de Estevão foram depositadas, colocadas aos pés de Saulo. Havia um entendimento que era ele quem estava comandando aquele tumulto para provocar o silenciamento daquela voz. E Deus, na sua onisciência, livra, e nós adoramos quando Ele não livra, porque nós não adoramos pelo que Ele faz, nós adoramos pelo que Ele é, e Ele é o Todo-Poderoso. Quem pode glorificar ao Senhor esta noite? Eu não sei se está sendo percebido, mas o meu microfone está falhando aqui para mim. Olhe bem o que acontece neste texto. Quando Saulo pensa que ele era o grande homem, e que ele tinha o poder de conduzir uma multidão para silenciar o pregador, Deus tinha outro propósito. E qual era o propósito? Transformar o Saulo em um dos maiores pregadores do Evangelho. Deus, antes do problema acontecer, Ele tem nas suas mãos o controle para providenciar como as coisas vão desenrolar. Prepare-se para adorá-lo como Ele merece. Deus não dá corda a ninguém sem ter a corda na mão. Deus não dá liberdade a ninguém sem ter o controle absoluto. Deus não perde o controle quando parece que as coisas não andam como queremos. Deus consegue ver as coisas antes de acontecer. Presta bem atenção e abra o teu coração, que Deus está aqui para fazer coisas grandes nesta noite de aniversário. Quando Paulo pensava, eu vou silenciar a voz do diácono, Deus estava dizendo, eu te levanto para pregar o evangelho que você não crê, para que outros vejam que eu sou Deus que faço todas as coisas. Pegue na mão do seu irmão e diga: Deus não perdeu o controle. Deus está no controle de todas as coisas.
Se Deus permitiu que alguma coisa acontecesse fora do cronograma humano, não fugiu do cronograma celestial. E Deus vai mostrar que Ele tem o poder para colocar as coisas nos seus devidos lugares. A Bíblia diz que quando Estevão morre, o Império Romano lança uma perseguição para espalhar a igreja. Olhem para mim, irmãos, quando nós não cumprimos o propósito para o qual Deus nos estabeleceu, o próprio Deus se encarrega de permitir situações para nos forçar a fazer aquilo que não queremos fazer. Olhe bem o que diz o texto sagrado. Quando eles foram perseguidos, eles saíram para pregar o evangelho. E quando eles saíam, eles tinham uma visão raquítica, limitada. Qual era a visão que eles tinham? Que o evangelho somente deveria ser pregado aos judeus. Este era um entendimento limitado, porque o evangelho, ele não seleciona. Por isso que quem defende a teologia da predestinação fatalista precisa ter um conhecimento mais profundo das escrituras. O evangelho que nós pregamos, ele dá jeito a quem não tem jeito. E para Deus, todas as almas são valiosas. Todas as almas estão no projeto salvífico que Cristo pagou na cruz do Calvário com a sua própria vida. E alguém pode dizer: pastor, e o senhor não crê na predestinação fatalista? Não, ela não tem base bíblica. Eu creio na predestinação. E a predestinação à luz das escrituras é: se você se converte a Cristo, e se você é fiel ao evangelho, você está predestinado ao céu. Se você se desvia do projeto de Cristo e não crê no evangelho, você está predestinado ao inferno. Porém, ninguém nasceu predestinado ao inferno. Se fosse assim, Jesus não precisava vir aqui nesta terra e morrer na cruz do Calvário. Quando ele morreu, ele deu direito a todos os homens de receber o maior presente que existe, que é a salvação da sua alma. E quantos esta noite já têm posse desse presente? Levante a sua mão e glorifique ao Senhor Jesus Cristo. E o texto diz que eles tinham uma visão distorcida. Eu estava ministrando esses dias na convenção do estado de Alagoas, aonde eu encontrei o irmão do cabelão que estava lá. O irmão do cabelão, aonde eu chego, ele está. Glória a Deus. Deus leva ele em tudo quanto é lugar. E eu estava dizendo o seguinte: quem não trata da visão pode atrapalhar o trabalho e se tornar inimigo da obra de Deus. Olhem para mim, o ser humano é limitado, mas ele é rápido para fazer julgamento. Ele é rápido para lavrar sentenças. O ser humano não tem o conhecimento total das coisas, mas ele vive como se tivesse. Olhe para mim, o ser humano, ele olha para algumas pessoas e diz assim: esse não tem jeito, como se ele tivesse o controle do poder de Deus atuando na vida daquela pessoa. Sabe qual é a minha alegria? É que o evangelho dá nome a quem não tem nome. O evangelho valoriza improváveis. Se você for parar para conversar com cada pastor que está aqui, a começar do pastor presidente, você vai ouvir a história de que ele se achava incapaz, e muitos como eu ainda se acham, mas um dia o poder do evangelho nos alcançou. E quando o poder do evangelho alcança, o tímido fica corajoso, o covarde fica valente, quem não sabia falar começa a falar
com autoridade. E quem não tinha poder, recebe poder para resolver qualquer situação. Porém, meus irmãos, digo isso com temor e tremor: Deus não precisa de nós para fazer o que Ele quer fazer. Quem precisa de Deus somos nós. Deus é Senhor absoluto. A Bíblia diz: se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Deus não precisa de mim para falar esta noite. Se eu não tivesse aqui, Deus ia usar alguém para pregar a palavra com autoridade. Porque neste reino só tem um que não pode faltar: é o dono da igreja, é o Senhor dos senhores. Ele é insubstituível. Pega na mãozinha do seu irmão e diga: não fique se achando não. Deus te usa, mas você não é insubstituível. Se você bota a banca, Deus levanta outra e faz a obra melhor do que você faz. E geralmente Deus pega pessoas que não têm nenhuma capacidade. E eu demorei de entender isso. Para que a glória nunca seja do vaso, Deus pega vasos de barro, para que a glória seja do tesouro e nunca do vaso. Eu glorifico ao Senhor, porque a igreja de Jerusalém, os seus apóstolos e os seus membros, eles tinham uma visão distorcida, a visão de que só os judeus era para receber a mensagem. Desprezaram a igreja de Antioquia, mas entre os cristãos daquela época existia os improváveis. Quem é o improvável? É aquele que não tem condição de ser, é aquele que não tem habilidades o suficiente para ser, é aquele que não tem aparência para ser, mas tem algo que quem tem condição, quem tem aparência e quem tem talento não tem. O que é? Ousadia do Espírito Santo e a promessa sobre a sua vida. Aqueles meninos, eles entram em Antioquia e pregam a palavra. Olhem para mim e eu digo para vocês o primeiro tópico da mensagem: pequenas fagulhas. Olha para o teu irmão e diga: tu não é uma grande fogueira, mas tu é uma pequena fagulha. E os grandes incêndios não começa com grandes tochas, começa com pequenas fagulhas. Quando aqueles meninos entraram em Antioquia, o céu se moveu para incendiar aquela cidade. Meninos que não eram conhecidos, eram anônimos, mas estavam cheios da presença do Senhor, o Todo-Poderoso. Olhem para mim, o Brasil também teve e tem algumas fagulhas, e quem fundou as Assembleias de Deus eram duas fagulhas, dois jovens que não eram casados, e o Gunnar Vingre era um rapaz muito complicado na sua saúde. Quando eles chegaram ao Brasil, eles não tinham a informação, eles não sabiam falar o português. Pararam na praça em Belém do Pará, mas eles estavam cheios de autoridade. Quando alguém olhava para Daniel Berg e Gunnar Vingre, viam dois jovens. Quando o céu olhava e dizia: são pequenas fagulhas que vai incendiar o Brasil com o movimento pentecostal. Pegue na mão do seu irmão com autoridade e diga: não importa o que vem em você, o que importa é que o céu está dizendo: é uma faísca do céu que vai incendiar aonde trabalha, aonde estuda e aonde mora. Quem pode glorificar o nome do Senhor?
Daniel Berg e Gunnar Wingre começaram a pregar. É algo inimaginável. Como é que dois jovens que não tinham oratória, se você olhar a voz de Daniel Berg, hoje, em alguns poucos registros, ele morreu sem saber falar o português direito. Era um português embolado, eram mensagens extremamente simples, mas o que faz a diferença não é a oratória do mensageiro, mas a mensagem que o mensageiro entrega. Se a mensagem é poderosa, a voz pode ser fraca, mas a mensagem vai fazer o que quem tem voz forte não faz. Daniel Berg e Gunnar Wingre incendiaram esse país. Hoje a maior igreja do Brasil é a Assembleia de Deus. A maior igreja de Vitória da Conquista é a Assembleia de Deus. Está fazendo 71 anos, fruto do trabalho de duas fagulhas que chegaram aqui nesse país. Eu desejo que nesta noite de aniversário o céu tenha direito de incendiar algumas fagulhas que estão aqui nesta noite para fazer a diferença. Pegue na mão do teu irmão, não pirrasse pastor que é perigoso. Pegue na mão dele e diga para ele: Deus vai levantar improváveis nesta cidade, nesse estado, nesse país, para o incêndio do avivamento acontecer na nossa nação. E quem se candidata? Cadê você? Levante e glorifique ao Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu gostaria de pensar com vocês de mais 3 fagulhas. A Bíblia Sagrada diz que Nabucodonosor entrou em Jerusalém na época do rei Jeoaquim e levou algumas fagulhas. Ele pensava que estava levando jovens, mas estava levando fagulhas improváveis. Levaram Daniel, levaram Misael, levaram Ananias e levaram, e os meninos que foram mudados os nomes, Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus estava dizendo: eu vou causar um incêndio em Babilônia, eu vou mostrar a Babilônia que eu sou Deus. Mas não chegou nenhum poliglota, chegou meninos, não tinha liberdade, eles foram levados cativos. Mas a Bíblia diz no livro de Daniel, capítulo 1, que Daniel já chegou fazendo a diferença. Eu não quero comer dessa comida oferecida. Olhem para mim, quem é improvável não anda no meio da muvuca. Quem é improvável não faz o que os outros fazem. Quem é improvável anda pelo caminho da santidade. Deus não usa vaso contaminado, Deus não usa vaso que anda misturado. Quando aqueles meninos disseram: nós não vamos comer, o céu olhou e disse: já tem uma fagulha para incendiar Babilônia, e eu vou fazer uma obra extraordinária. Mas lá na frente, a Bíblia diz que o rei megalomaníaco mandou fazer uma estátua no campo de Dura. A estátua era gigante, a ordem era certeira. Qual era a ordem? Quando ouvirem o som da flauta, da citarra, do adufe, todos têm que se prostrar. Mas os improváveis só se prostram diante daquele que fez os céus e a terra. Os meninos olharam e disseram: nós não vamos nos prostrar. Todo lugar tem gente conversador, todo lugar tem gente ciumento, todo lugar tem gente linguarudo. O linguarudo foi lá dizer para Nabucodonosor: olha, rei, os meninos que vieram de Babilônia, eles não se prostram, eles estão em pé diante da estátua. A Bíblia Sagrada diz que o rei ficou furioso, mandou chamar os meninos e ameaçou eles, e disseram: se vocês não se dobrarem, eu vou ter que matar vocês. Os meninos olharam e disseram: ó rei, se o senhor não fica sabendo, o Deus que nós servimos, ele é mais poderoso do que o senhor, ele tem o poder de nos livrar, mas se ele não quiser nos livrar, a gente está disposto a morrer por ele, mas a gente não se prostra.
A Bíblia Sagrada diz que o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Irmãos, a fornalha estava tão quente que os seguranças que foram levar os meninos foram consumidos, mas fogo não queima fogo. Os meninos ficaram intactos e Deus ainda fez para confundir. O rei estava de longe observando e os meninos começam a desfilar no meio da fornalha. Foi a primeira sessão do Fashion Week, foi a primeira sessão de desfile. Deus estava dizendo: eu vou mostrar para Nabucodonosor que quem foi levantado por mim não morre antes de cumprir a sua missão. Nabucodonosor chama os assessores e diz: mas a gente não lançou 3? Foi, mas tem 4, e aquele quarto eu conheço ele é semelhante ao filho dos deuses. Chama os meninos, tiraram ele da fornalha. Agora olha para mim, prepara esse glória que você ainda não deu para o Senhor. Nabucodonosor mudou a constituição de Babilônia por causa das fagulhas. A Bíblia diz que Nabucodonosor pegou uma pena e diz: está decretado, quem disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, contra o Deus de Mesaque, contra o Deus de Abednego, a sua casa será despedaçada, porque não há um Deus que possa livrar como Ele. Quem pode levantar a mão e adorar? Está esquentando e vai incendiar. Improváveis para um incêndio mundial. Olhem para mim, queridos irmãos. Eu estava hoje percebendo uma frase de Hudson Taylor, um grande missionário na China. Ele diz assim: não são grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um Deus grande. Olhem para mim, a Bíblia nos fala no livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 20: sem lenha o fogo se apaga. A história nos mostra que John Wesley não era uma fogueira, era uma fagulha. Charles Finney era uma fagulha. Mas eu quero falar do maior improvável de todos, Seymour, o pastor Seymour, lá na rua Azusa, nos Estados Unidos. Um negro, na época que os negros não tinham valor, alguém olhava para aquele pastor negro e sem aparência dizia: você é um improvável, você não tem a oratória que outros têm. Mas Seymour começou lá na rua Azusa fazer um movimento de oração. A história diz que ele não era um grande pregador. Os jornalistas foram para a rua Azusa para analisar o que estava acontecendo, e Seymour ficava de joelho. Vez por outra ele levantava e dizia: ó Deus Todo-Poderoso, e voltava para a oração. Mas aquele fogo da rua Azusa conseguiu atrair Gunnar Vingre, que era pastor da igreja batista lá na Suécia. E quando ele chega lá, ele é batizado com o Espírito Santo e com fogo. E quando ele é batizado, o Espírito Santo, que ainda falou para ele que queria incendiar um lugar chamado Belém do Pará. Ele não sabia onde era, foi ao mapa, na biblioteca, olhou e descobriu que era o norte do Brasil. Olhem para mim, não importa a sua cor, não importa a sua condição, não importa o que dizem de você, não importa como você é, o que importa é: o fogo de Deus está aceso em você, a graça de Deus está em você. Oh glória, levante a sua mão bem alto para o céu, bem alto, e diga comigo: eu sou uma pequena fagulha, eu sou uma faísca, eu sou alguém que Deus vai usar nesta geração, que pode adorar a Ele esta noite. Glorificado seja o nome de Jesus. Eu gostaria de utilizar uma comparação com o esporte, que ele é o mais amado do Brasil, o futebol. Tem horas que
aquele que não tem nenhuma probabilidade é quem faz a diferença. Você entra em campo, um grande jogador, e às vezes ele não consegue fazer o gol, mas um improvável, às vezes alguém que não tem tanta habilidade, de repente ele chega e revoluciona e faz o gol. Aponta o dedo de profeta para o teu irmão e diga: Deus vai surpreender muita gente através de você. Deus vai dar vitórias à igreja através de você. É os improváveis. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu estava analisando hoje uma frase de um grande evangelista chamado Moody. Ele diz o seguinte: perguntaram para ele: o que é que eu faço para a minha igreja ter um avivamento? Ele disse: é fácil, acenda uma fogueira no púlpito. Acenda uma fogueira no púlpito. Meus companheiros, eu vou dar uma palavra aqui agora para nós que sentamos no púlpito, que somos chamados por Deus. Se a gente quer que a igreja esteja incendiada, o fogo tem que começar no altar, o fogo tem que começar em nós. Às vezes a igreja está incendiada e o púlpito está gelado, não dá para entender. Tem obreiro que para levantar uma mão para dar glória a Deus é uma vez na vida. Tem obreiro que quando fala línguas estranhas dá trovoada e há um alagamento na cidade. Mas esta noite Deus está dizendo: vocês são minhas fagulhas. Tem gente que depois que virou obreiro não dá glória a Deus mais, virou presbítero não fala mais línguas estranhas, virou pastor não adora mais. Tem gente que depois que comprou um carro novo está gelado, e depois que se formou, misericórdia. Um dia eu tive na igreja, está uma irmã, ela dava um glória estranho, cló, 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 cló. Eu fiquei assim, eu digo: meu Deus, o que é isso? Quando terminou o culto eu perguntei para o pastor, eu digo: o senhor percebeu? A irmãzinha ali fica cló, cló, cló. Aí o pastor disse: ô meu filho, é que depois que ela se formou ficou metida assim. Tem gente que perdeu fogo por causa de um anel, perdeu fogo por causa de um trabalho, perdeu fogo por causa de uma consagração, perdeu fogo por causa de um título, perdeu fogo por causa de um elogio, perdeu fogo por causa do dinheiro. Se alguma coisa está tirando fogo, tira essa coisa da tua vida, porque o fogo de Deus é insubstituível.